Oi, eu sou a Marina do Sociedade AV e vamos falar sobre fanfics de novo. Bom, se você ainda não sabe o que é fanfic, a Belz gravou um vídeo, eu vou deixar aqui nos cards pra você ver. Mas vamos lá pro nosso glossário. Antes da gente começar aí a explicar todos os termos que você precisa saber pra fanfic, se inscreve aqui no canal, porque é de graça. Dá um like nesse vídeo porque ajuda muito a gente. E vamos lá. A primeira coisa que você precisa saber é o que é fandom. E fandom é basicamente o universo ali sobre o que você escreve. Então, por exemplo, você escreve fic sobre Harry Potter. Então Harry Potter é o seu fandom. Se você escreve fic sobre uma banda, por exemplo, Monsta X é o seu fandom. Ou One Direction é o seu fandom. E aí, dentro do fandom, você tem o ship. O que é ship? É o casal que você gosta, né? Então, em Harry Potter, por exemplo, você pode shippar Drarry, você pode shippar o Ron e a Hermione. Tá tudo bem com isso. E quando a gente fala de fic, às vezes a gente fala de pairing, que é basicamente um ship. Pairing é você formar um par. E aí, a gente também tem as shippers, né? Então, se você é uma shipper, é porque você shippa um determinado casal. Shippar também é algo que a gente usa muito, né? Então, assim, você shippa Larry, você shippa Drarry, você shippa Ron e Hermione. Shippar é você gostar daquele casal. E aí, nesse meio, a gente tem as ship wars, que são o quê? As guerras entre os ships, né? E entre as shippers. Então, se você gosta de Drarry e eu, por exemplo, gosto de Harry e Ginny, o que não é verdade, e aí a gente fica ali naquela briga, né? Não, eu prefiro Drarry é muito melhor. E não, eu prefiro Harry e Ginny, você não sabe de nada. Então, isso é uma ship war. Nada mais do que uma guerra entre shippers sobre ships. E aí no meio disso a gente também tem canon. Canon nada mais é que um ship que é real. Então, assim, a gente diz muito que canon são os chips de livros, de séries, porque são aqueles chips comprovadamente reais. Então, assim, se eu falo pra você um chip canon, Ron e Hermione, por exemplo. Um chip canon, por exemplo, é o Scott de Teen Wolf e a Alicent, né? Mesmo que eles não estejam juntos, o chip foi canon. E, assim, isso é um pouco complicado, porque às vezes as pessoas, por exemplo, montam chips numa mesma banda e elas querem dizer que é canon, mas canon é aquilo que é comprovado, de fato, né? Então, assim, é aquilo que é assumido, né? Então, isso é canon. É diferente de você falar que, o meu chip é real. Tem algumas diferenças, assim, porque às vezes a gente acha que o nosso chip, que não é canon, é real. E aí, no meio disso, a gente tem o nosso OTP. OTP é o quê? One True Pairing. Que é quando você tem aquele seu chip master, o chip que você mais gosta, o chip pelo qual você suspira e sonha todas as noites. Esse é o seu OTP. E bom, né? Claro, se a gente tá falando de fic, a gente não pode deixar de falar sobre o quê? As fic writers, que são as pessoas que escrevem fics. E além disso, a gente também não pode deixar de fora as beta readers, que são aquelas pessoas que corrigem a fic dos outros. E a vantagem de ser beta reader é o quê? Que além do autor, você é a primeira pessoa a ler uma fic. E aí, bom, já entrando mais ou menos nessa coisa dos personagens, a gente tem no personagem de fic aquele personagem OC, que é o quê? Um original character, que é aquele personagem que você cria. Então, vamos supor, você tá fazendo uma fic de Harry Potter. O Harry mora na Londres trouxa. E aí, ele mora num apartamento, ele tem um vizinho chamado David, outra vizinha chamada Jessica, que é uma latina. Então, assim, são esses personagens que você criou e que não existem ali naquele universo. Então, isso é um OC. Mas aí, por exemplo, se você se coloca na fic, isso é o quê? Self-insertion. A gente também tem, que é muito fácil de confundir, o OOC. Parece com OC, mas não é porque tem um O a mais. OOC é o quê? Out of character. Então é você, por exemplo, pegar um personagem e transformar ele em outra personalidade, né? Que ele não tem originalmente.
é, por exemplo, pegar a Hermione de Harry Potter e fazer ela burra. Isso é OOC. Geralmente as pessoas reclamam de OOCs. E OOC é uma coisa muito complicada, porque assim, em um livro, em uma série, é mais fácil você seguir a personalidade daquele personagem. Mas, por exemplo, se você escreve fic de uma banda, como você vai saber como aquela pessoa é na vida real? Então isso é uma coisa que quando você tá lendo uma fic de banda é mais fácil ser um pouco mais maleável em relação a isso. Mas ainda assim tem alguns OOCs que a gente detesta. Quando a gente fala de fic, a gente também tem que falar de slash e fem/slash, que é quando uma fic é gay, né? Os personagens de uma fic são gays, os personagens principais, e fem/slash quando os personagens principais são lésbicas, né? Isso é bem fácil. Slash e fem/slash é um termo que a gente usa já há um tempão. Mas às vezes algumas pessoas chamam de yaoi, yuris, né? Chamam de outros termos que são um pouco mais gerais. Nesse meio tempo, a gente também tem gender bender ou gender swap, que é quando você pega o gênero de um personagem e muda. Então, assim, eu quero fazer o Harry menina. Então, assim, eu vou fazer uma fic em que o Harry já nasceu menina, como se ele sempre tivesse sido menina. Não é exatamente fazer o Harry trans, mas é mudar o gênero dele, como se ele, né, sempre tivesse sido assim. Como se ao invés da J.K. Rowling escrevesse ele como homem, tivesse escrito ele como menina. E aí, por exemplo, a gente tem Mary Sue, que é uma personagem feminina que faz tudo, ela resolve tudo, ela é mais inteligente, ela é mais maravilhosa, né, ela é completamente idealizada e não existe. Então, assim, é um personagem, é um tipo de fic, né? Quando a gente diz que a fic é Mary Sue, a gente, né, já não quer ler porque é completamente idealizada, não tem nada a ver com a gente, né? Todos temos falhas. Então, fujam de Mary Sue. E aí, toda fic tem o seu POV, que é Point of View. Então, o POV pode ser de um personagem, ou seja, em primeira pessoa, mas ele também pode ser em terceira pessoa. Nada mais é do que a narração da sua fic. Bom, se você ainda não curtiu esse vídeo, curte aqui, porque eu não sei o que você está esperando. Eu sei que ele ficou um pouco grande, então a gente acabou dividindo em duas partes, mesmo assim ficou grande. E a segunda parte espero que saia logo, né? Então curte aqui pra saber se vocês estão gostando mesmo, né, desse projeto maravilhoso da gente falando sobre fanfics. Mas a gente se vê no próximo. Enquanto isso, vocês podem conversar com a gente por Twitter, pelo Facebook, pelo Instagram, vocês que sabem. E até o próximo.